Pronto, agora nós estamos retornando. O primeiro pedaço da live, nós tivemos que descartar porque estava dando alguns problemas técnicos no áudio. Estamos voltando, então nós iremos receber hoje, estamos recebendo, né, a Mariana Doreto, ela que se inscreveu em nosso curso ontem, curso de formação, e hoje já está fazendo uma live aqui ao vivo com a gente. Nós iremos conhecer um pouco mais sobre ela, o propósito de vida que ela carrega. Ela tem um trabalho belíssimo com relacionamento, com mulheres, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso. Lembrando que as nossas inscrições estão abertas e finalizam hoje, 23h59. Então, se você tem o desejo aí de se tornar um psicanalista clínico profissional, a hora é essa. A partir de 23h59 nós iremos encerrar as matrículas e só numa próxima turma. Seja bem-vindo aí de volta, pessoal. Sil e Débora, Inspire Sua Missão, Crai, Adalto Batista, a Mari já está aqui presente de novo, vou convidá-la. E vamos torcer para dar tudo certo em relação ao áudio. Vamos lá, Mari. Já enviei o convite aí. Vamos esperar que tudo dê certo. Nosso curso, pessoal, ele é composto de 12 módulos, como eu falei, mais 5 bônus adicionais, tá? Potencializadores aí da sua formação. E aí? Tá Troquei de fone, vê se tá bom agora. Nossa, tô ouvindo. Tá perfeito. Para mim tá perfeito. Ah, que bom. Era o meu fone que tava ruim. Maravilha. Então, pessoal, como é que tá o áudio? Fala com a gente, interage aí. Fala com a gente como é que está agora o nosso retorno. Vamos fazer nosso dever de casa também, né? Envia essa live. Ela tem um aviãozinho aqui do lado, pessoal. Você pode enviar essa live aí para no mínimo 10 pessoas, tá? Vai marcando aí, vai chamando o pessoal. Eu tenho certeza que será uma live extraordinária. A gente vai ouvir um pouco mais da história da Mariana, o que ela carrega dentro do propósito dela, conhecer um pouco do trabalho dela, o que é que fez, né, ela escolher a psicanálise. Então, nós estávamos, Mari, construindo essa ideia no pedaço da live anterior. Eu gostaria até que você repetisse para ficar registrado nessa. Como é que se deu esse seu processo, a sua escolha em fazer uma formação em psicanálise? Então, como eu tinha dito, eu sempre gostei muito desses assuntos, mas nunca pensei em fazer psicanálise porque eu achava que era alguma coisa para médico, para quem tivesse feito psicologia, alguma coisa assim. Eu nunca busquei saber, né? Então, eu achava uma coisa muito distante para mim. Só que aí eu estava assistindo algum vídeo, apareceu um anúncio de um workshop gratuito que ia ter para formação de terapeutas. A princípio eu não quis assistir, não me interessou, porque nem passava pela minha cabeça, é uma coisa bem distante. E depois de alguns dias passou o anúncio de novo e naquele momento parece que despertou, assim. E aí eu parei para ouvir o anúncio e me inscrevi no curso para assistir. Comecei a assistir essas aulas gratuitas e aí surgiu a dúvida do que era a diferença entre terapeuta, psicanalista, psicólogo. Fui pesquisar algum vídeo a esse respeito e apareceu o seu. E aí que eu vi que você ia fazer workshop gratuito também, me interessei e quando eu fui assistir a sua aula eu fiquei apaixonada assim, com o conteúdo. Eu vi que era isso assim, que eu realmente sempre busquei, que eu sempre quis, que é uma parte do que eu já faço, né, o trabalho que eu já faço no YouTube, na internet, e estava assim, na minha cara e eu não enxergava. Maravilha. A gente tem essa experiência aqui, Mari, de alunos que eventualmente trazem as suas dúvidas, e uma das principais dúvidas são essa, né? De como é que se dá o processo de formação do psicanalista, quem é o psicanalista, somente médico ou psicólogo pode ser psicanalista. Então, só para trazer uma reprise aqui para o pessoal que está acompanhando, o psicanalista ele é um profissional que passa por um processo de formação e se autoriza a clinicar, a atender pacientes. E qual é a base de trabalho do psicanalista? A análise pessoal. O nome da terapia, né? Terapia é um nome genérico, é um nome geral. Mas qual é a abordagem do psicanalista? É a análise pessoal. É onde você vai trabalhar questões ali do seu inconsciente, desejo, recalque,
a clínica da neurose, da psicose, da perversão. É uma terapia que ela tem uma abordagem muito sólida, ela é um divisor de águas em tudo que a gente sabe sobre saúde mental. Freud foi um revolucionário para a época, né? Ele trouxe conteúdos muito, muito, muito avançados em relação à sociedade que ele convivia, à época que ele convivia. E é tanto que nós estamos em pleno século XXI e nós retornamos a esses estudos, que inclusive hoje são validados através da neurociência. Nós temos um neurocientista chamado Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano 2000. E ele consegue, né, identificar o lugar exato do cérebro onde ficaria ali o que Freud chama de inconsciente, que é a grande parte da nossa mente, a grande parte do nosso cérebro, que comanda mais do que a gente possa imaginar os nossos comportamentos, os nossos desejos. É por isso que a gente, às vezes, entra em conflito de identidade sem saber quem nós somos, porque nós queremos fazer algo e não conseguimos e fazemos algo totalmente diferente. E aí a gente não tem uma explicação óbvia para trazer, senão passar por um processo de análise para que você possa se conhecer, buscar esse seu autoconhecimento, buscar essas respostas, né? A psicanálise é um trabalho de investigação, é um trabalho de interpretação e é um trabalho de ressignificação. Uma vez que você tem contato com esses conteúdos, você pode repetir esses conteúdos, que é a cura pela fala, né? A associação livre que Freud fala, tendo na sua escuta um profissional, que é um psicanalista formado que passou pelo processo, que tenha a escuta, a atenção flutuante, que pode estar te conduzindo, te orientando, de acordo com o que você está trazendo, para que ambos cheguem ali a um tipo de conclusão, né? Trabalha muito a questão da interpretação dos sonhos. Interpretação do sonho, diferente do que o pessoal fala, né? Sonhei com cobra significa o quê? Não é essa interpretação do sonho que Freud propõe. É o significado interpretado pelo próprio paciente, de acordo com aquilo que ele viveu. Exemplo, teve um caso de um paciente que ele sonhou que estava com o rosto sujo e o rosto da esposa estava sujo também. E aí eles pegaram uma mangueira para um limpar o rosto do outro. E aí a esposa limpou o rosto dele, ele se permitiu, e ali a sujeira saiu, ele conseguiu enxergar melhor. Só que quando ele foi limpar o rosto da esposa, ela não deixou e correu. E ele começou a correr atrás. E aí esse sonho ele fica em aberto, né? O que significa esse sonho? A gente precisa entender a história do sujeito. E na história do sujeito, ele carregava uma mágoa, né? Um ressentimento muito grande em relação à esposa, porque ele tinha se comprometido a mudar alguns hábitos, alguns comportamentos em prol do relacionamento, e ela não estava tão inclinada a essas mudanças. Então, o desfecho final dessa história é que, enquanto ele estava permitindo que ela lavasse o rosto dele para sair essas impurezas, né, que foram reconhecidas e eram prejudiciais para o relacionamento, ela não estava permitindo com que o rosto dela fosse lavado também. Estava fugindo disso. É uma conclusão de um fato que aconteceu no sonho. Entende? Então, a interpretação do sonho funciona mais ou menos dessa forma. E aí, Maria, a verdade é que você já trabalha, já tem um propósito bem claro. Eu andei olhando o seu Instagram, eu vi que você tem 33 mil inscritos no YouTube, não é isso? Então fala pra gente qual é o canal, o seu canal no YouTube, o seu canal aqui no Instagram, e o que é que você tem trabalhado neles. Tá, no YouTube, o foco, eu comecei lá falando mais para solteiros. Eu sou cristã, né? Então eu falava sobre tempo de espera, ainda falo, mas o foco era mais isso, vida de solteiros que esperam em Deus, né? Incentivar a santidade, a fazer uma escolha certa. Meu foco era esse. Aí escrevi um livro sobre o assunto, publiquei,
E aí, no meio do caminho, eu percebi que não tava mais fluindo, assim. Eu precisava mudar o foco, o pessoal estava bem desanimado. E eu vi que eu precisava focar em desenvolvimento pessoal, em trabalhar cada pessoa, assim, como indivíduo, né? Porque eles não se sentem bem como pessoas, como pessoa, né? Então, se eles não se sentem inteiros, como eles vão fazer uma escolha certa? Como eles vão casar com uma outra pessoa e formar uma família? E aí foi quando eu Mas comecei a só um focar. momentinho, você pode continuar falando que eu estou ouvindo, tá? Só vou pegar o carregador aqui para conectar, mas pode continuar falando que eu estou ouvindo. Tá. Aí eu comecei a focar nessa parte, em trabalhar essa parte da autoestima, de insegurança, porque eu vi que essa é uma carência nesse público, né? E aí foi quando começou a aparecer essa questão da psicanálise, de ser terapeuta, e aí estamos aí, né? Mudando o foco. E aí no Instagram o trabalho já é mais focado para mulheres, nessa parte de desenvolvimento pessoal. Maravilha, eu vi que entrou agora há pouco, não sei se ele está ao vivo ainda, o Dr. Rômulo, que é professor do nosso instituto. Se ele estiver, seria uma honra para a gente, inclusive, colocá-lo ao vivo também, para a gente conversar um pouco. E aí eu preciso te orientar e te conduzir nesse sentido, que a psicanálise é uma ferramenta, ela é uma técnica, ela é uma abordagem, ela tem a sua eficácia, ou a fé, a espiritualidade é outra demanda, que é uma característica dos pacientes que você eventualmente vai atrair por causa da sua linguagem, né? Só que são coisas diferentes. Quando você se propor, por exemplo, a fazer um trabalho de análise com seus pacientes, é a análise que está em jogo. Você ali é a psicanalista mariana, né? Não cabe dentro do set nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condução ali no sentido de querer mudar a visão da pessoa em relação à espiritualidade A, B ou C. Cabe analisar a demanda do paciente, a dor, o que ela está trazendo, e aí vocês irem trabalhando junto, que é diferente do aconselhamento cristão, por exemplo. A gente tem institutos que oferecem esse curso, é um curso de formação em psicanálise cristã. Isso não existe, isso é uma aberração. É juntar um conteúdo com outro e oferecer de uma forma bem antiética. Não é ilegal, não tem nada que proíba, então não pode ser ilegal, mas é um tanto quanto imoral. Mas a gente sabe que todos os sujeitos carregam essa experiência e vai se identificar. Tem pacientes que decidem os seus terapeutas por causa da espiritualidade mesmo. É pastor, é pastora, é cristão, é cristã. Então eu quero um terapeuta dessa forma. Então é legal que tenha essa linguagem. Eu uso isso no Instituto. A minha linguagem atrai muitos cristãos. A maioria, acredito que 90% dos nossos alunos são cristãos. E eu gosto muito desse público, sabe? Eu acho que esse povo que já carrega um princípio, um propósito, um valor inegociável, munido da psicanálise, eles podem trazer muito benefício aí para a nossa sociedade. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me passou segurança em você também, pelo fato de saber que a gente tem a mesma fé, então eu me senti um pouco mais segura e mais confortável de que você provavelmente não ensinaria algo tão distante do que eu acredito. Exatamente, a gente permite essa comunicação. Como a psicanálise ela comunica com a filosofia, a psicanálise ela se comunica com a arte, e ela pode se comunicar também com o cristianismo, assim como ela vai se comunicar com o Islã, com o budismo e por aí vai. Tá? Ela se comunica com o cristianismo de uma forma bela. Meu processo ele se deu através da teologia. Eu sou teólogo, depois eu fiz administração, fiz hermenêutica, e sempre eu senti que faltava algo, sabe? Eu vim encontrar isso na psicanálise, e quando eu encontrei a psicanálise, a própria psicanálise me falou que não era ela o meio, o final. O meu propósito não estava nela, e sim o que eu podia fazer através dela. Sabe? É algo bem mais amplo, bem maior. Então, quando eu achei que eu encontrei algo que estava faltando, aquele objeto
oculto, né, o objeto escondido. Achei, é a psicanálise me disse, e aí, o que é que você vai fazer comigo agora? Vai esconder para você só? Ou você vai transmitir esse conhecimento para outras pessoas? E aí, nosso propósito ele foi alicerçado a partir daí. É onde nasce o Instituto, nasce o IEB, nasce todo trabalho que a gente teve até chegar a esse ponto. E ver e ouvir cada depoimento de cada aluno, de cada trabalho que eles estão realizando, nossa, para mim é o maior resultado que a gente poderia obter. E aí, quais são as suas expectativas em relação ao curso, né, que você espera? Como é que você se enxerga daqui a 6 meses, um ano e meio? Quais são os projetos aí? Primeiramente, eu pretendo usar para mim, né? Sim. Porque tem muitas questões assim comigo que eu preciso resolver. Essa questão de sonho de sonhos é uma coisa que me interessa muito, porque eu tenho muitos sonhos. Eu até brinco com meu marido, às vezes eu falo assim para ele que eu tive um sonho estranho e ele até dá risada, porque eu sempre tenho sonhos muito estranhos, assim. Eu sempre fico pensando, tentando investigar o que significa isso, o que quis dizer. E então é uma questão que me interessa muito, a questão de sexualidade, tudo assim, para aplicar na minha vida, com os bloqueios, traumas que eu tenho também, e para ajudar as pessoas que buscam aconselhamento comigo, fazer cursos, projetos, agregar nos livros e nos vídeos que eu faço no canal também, né? Lá no canal você disse que trabalha uma outra pegada, no canal do YouTube. Não é isso? Qual é essa Lá pegada? eu saí da parte de tempo de espera e estou indo mais para a parte de desenvolvimento pessoal, mas eu falo para mulheres e para homens. No Instagram eu foco mais em mulheres, que aí é esse tema que está na live, de ser uma mulher admirável. Então eu foco mais nessa parte de comportamento e desenvolvimento pessoal. E como que você pode, então, ajudar uma mulher a chegar a esse nível de ser uma mulher admirável? Quais são as dicas, os insights que você passa, inclusive para essas mulheres que estão nos acompanhando aqui nessa live e as que vão assistir essa live depois gravada, disponível no nosso feed? Então, como eu disse, eu sou cristã, então a minha base para isso, né, eu falo que é o tripé de uma mulher admirável, é constituído de acordo com a Bíblia. Então, a primeira coisa é ser uma mulher de fé, né, uma mulher que teme a Deus, que tem a sua fé bem fortificada, se preocupar com o próximo e com aquilo que ela passa, a forma como ela representa Jesus para as pessoas, porque tem pessoas que acham que ser cristão você pode fazer o que você quiser e cada um com a sua fé e não sei o quê, e vive de uma forma assim que não é legal, né? E não é assim, a gente está representando Jesus, então de que forma que os outros estão nos vendo, né? Então isso é importante. E também ela tem que ter a consciência de que ela não é perfeita, nunca vai ser perfeita, ela não precisa buscar a perfeição, mas ela busca evoluir a cada dia. Então, todos os dias ela busca sempre ferramentas para ser uma pessoa melhor. Acho que essas 3 coisas, elas ajudam, assim, a você ter uma base, né, para onde você ir e como você se comportar. Daí entra várias outras coisas nisso, né, mas acho que o principal são essas 3 coisas. E é incrível como talvez algumas pessoas já têm consciência mais hoje, mas algumas outras não. Em relação à necessidade de ter um acompanhamento, de ter alguém que ouça, de ter alguém que ajude. A gente está vendo uma inclinação do pessoal em reconhecer que é necessário. Um próximo passo, depois de reconhecer que é necessário, é dar um passo e começar o processo. Antes, ainda hoje, a gente vê casos de tabus, por exemplo, de gente discriminando pessoas que procuram um processo terapêutico, uma ajuda de uma escuta qualificada, porque, afinal de contas, isso é coisa para doido, né? A gente escuta ainda hoje pessoas falando isso. Vou fazer terapia para quê? Terapia para doido. Vou buscar isso aqui para quê? Não tem sentido. E aí fica
fazendo aquele loop de Sísifo, né? Onde ele sobe a montanha, empurrando a montanha cai. Aí ele tem que retornar e sobe com a pedra e a pedra cai. Ele fica vivendo aquele loop, né? Uma vida, uma repetição pelo hábito. E a vida não tem um sentido, não tem uma direção, não tem um propósito. Fica ali sem sabor, insípida, né? Sem gosto. E a gente sabe que existe uma necessidade muito grande de ser ouvido, existe um benefício nisso. Eu vou citar o mito aqui de. Você já ouviu falar em Minotauro? Aham, Já, né? A figura do já. Minotauro, ele é uma figura que carrega a cabeça de animal e corpo de gente. E aí tem algum simbolismo que a gente capta dessa mitologia que a gente pode aplicar principalmente à realidade da clínica terapêutica, da clínica psicanalítica, por exemplo. O que seria esse minotauro, esse ser que tem cabeça de animal e corpo de gente? Pessoas que carregam hábitos irracionais, que agem apenas pelo instinto. Eu vi que você se posiciona em relação, você fala um pouco sobre a sexualidade, né? Solteiros ou solteiras, ou até mesmo casados, que a vida ela é constituída ali pelos desejos do sexo e buscam prazeres de forma deliberada, né? Sem pensar numa consequência disso e por aí vai. Então, seria uma figura arquetipa de um minotauro, um ser irracional de realização. Só que o Minotauro ele tem um desafio, tem a questão do labirinto, né? Onde ele precisa entrar nesse labirinto e matar ali os seus monstros. E aí ele fica em crise, porque ele pode entrar no labirinto, matar os seus monstros, mas ele tem medo de não saber como sair daquela situação, como sair de dentro do labirinto. E é quando ele se apaixona por alguém, eu não lembro exatamente o nome desse alguém, e aí eles têm uma ideia, que é, você vai entrar no labirinto, eu vou amarrar uma corda aqui no seu pé, você vai resolver seus problemas lá dentro e depois eu te puxo. Eu te puxo. E a gente pode trazer esse simbolismo para dentro da clínica. A gente permite com que as pessoas que estão, né, agindo de uma forma muitas vezes irracional, tomando decisões ali que trazem consequências gravíssimas, possam entrar nesse labirinto, possam ter contato com seus monstros, com seus desafios, e que ao ter contato com esse desafio, ela possa ter a segurança de que existe alguém ali que está disposta para puxar ela. Porque se a gente tentar, por conta própria, vencer esses obstáculos, esses desafios, esses monstros, corre o risco da gente entrar no labirinto e não saber sair dali. Então, não é só ter o contato com os traumas, por exemplo. A psicanálise vai trabalhar muito a questão da infância, questão de relacionamento com os pais, com os irmãos, conteúdos recalcados, vai trabalhar muito isso. E a partir do momento que o paciente tem contato com isso, o que fazer? É onde entra a questão do profissional, munido de uma corda, para juntos ali eles conseguir trazer, né, o paciente de volta e ele obter o seu êxito ali, sua caminhada, sua jornada. Faz sentido para você? Faz sentido para vocês, pessoal? Que, tem algum de vocês aqui que está acompanhando nossa live que está com esse complexo de Minotauro, está vivendo a vida e sabe que tem um labirinto ali para entrar, sabe que tem que resolver os seus monstros, mas tem medo de ter contato com esses monstros, ou tem medo de sair do labirinto, ou de repente está dentro do labirinto e não sabe sair dele? Coloca no chat aqui para gente. Eu me identifico com o Minotauro. E a verdade, pessoal, é que todos nós carregamos essa característica. Eu passo por isso, a Mari passa por isso. A gente não está isento. A partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente tem como se tivesse assim, a obrigação de colocar aquele conhecimento em prática. Mas, eventualmente, a gente passa por essas limitações, afinal de contas, nós somos seres humanos. Não é porque eu sou psicanalista há mais tempo do que a Mari que está iniciando agora, que eu não tenho meus conflitos, que eu não tenho meus monstros, que eu não tenho minhas dificuldades. Muito pelo contrário.
Tenho e tenho bastante, mas preciso estar em constante ali análise, né? Em constante supervisão para me manter dentro dos meus objetivos, dos meus propósitos. Eu também preciso de pessoas que amarrem a corda no meu pé e me puxem de vez em quando para eu voltar aqui à realidade. Então, é uma necessidade, uma dependência. E quanto antes a gente perceber e entender isso e colocar essas orientações em prática, melhor. A Paty falando aqui, ó, passei por isso por conta da separação dos meus pais. Olha só. A Ana dizendo boa noite, Mari. A Paty dizendo, fui fazer terapia e quando entramos nesse meu bloqueio, me afastei. Olha só, um exemplo do que a gente estava falando. A Paty tem ali um monstro, que é a separação dos pais, e ela precisa encarar ali a terapia, entra no labirinto para tentar administrar todo esse conteúdo. Ela dizendo aqui, porque me deparei com o sofrimento, como quando eu tinha há 4 anos. Aí, um conteúdo que valida o que a gente falou anteriormente. Então, dando prosseguimento naquilo que você tem se proposto a fazer, trabalhar, né? Esse público de mulheres no YouTube. Como é que a gente pode te achar no YouTube? Mariana Doreto, só digitar lá que já vai aparecer. Mariana Doreto com 2 T's. Lá é o público homem e mulher. Isso. E aqui no Instagram, na bio, também tem o link. Na bio do Instagram dela, segue aí o perfil dela, acompanha, que eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir com todos vocês. Mari, é uma honra imensa ter você com a gente. O que te fez, além de tudo, você falou sobre o conteúdo próximo, né? Eu sou cristão, você também é. Mas você chegou a analisar a proposta de outros institutos? O que é que chamou a atenção no nosso? Por que você decidiu bater o martelo? Como foi que se deu esse... Sim, teve uma... um outro instituto, não me lembro o nome, mas que se aproxima de uma faculdade, né? Eu vi, era um curso um pouco mais extenso, acho que era 1 ano e meio, estava um valor um pouco mais elevado, mas eu me interessei. Foi o primeiro que eu tinha pesquisado, né? Mas aí depois que eu assisti a sua aula, a forma como você entregou o conteúdo me chamou muita atenção. Eu senti muita confiança em você, e apesar de ver que vocês não têm tanto tempo, assim, uma caminhada tão longa, me passou muita segurança. Eu vi que você realmente entende disso, você sabe do que está falando, e você não está aí interessado só em vender, como a gente vê muito por aí, né? Falando um monte de coisa que não existe, inventando teorias, assim, que a gente desconfia. Então, isso para mim foi essencial. E não sei, é como um chamado, assim mesmo, né? Não teve como fugir. Eu vi aquilo, ficou na minha mente, e eu comecei a ficar fascinada, assim. Eu falei, é disso aqui que eu preciso, é desse curso, e aí eu decidi e bati o martelo. Você falou algo que a gente carrega como essência, né? Não adianta ficar enchendo o nosso instituto de pessoas que não carregam, não têm um propósito de vida bem claro. Ele pode até estar perdido, dizer assim, não sei bem qual é o meu propósito de vida. Venha para o instituto, tenha contato com a psicanálise, você vai se descobrir sim e vai fazer uso do seu propósito. Mas a gente prefere trabalhar com esse público, né, que carregue ali uma essência. A gente não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, a gente não tem desistência dos nossos alunos, muito pelo contrário, a gente tem recebido feedbacks assim, que eu fico até de boca aberta, de caramba, cara. Às vezes eu me pego, né, pensando sozinho, assim, naquele momento, nostalgia, olho para trás, tudo que foi feito atrás, todo o sofrimento, toda a dificuldade, e vejo que vale a pena, por cada um de vocês, né? Cada um de vocês, que a partir de vocês, outras pessoas também, né, serão alcançadas, e a gente pode não transformar o mundo, porque seria uma utopia, mas transformar o nosso mundinho e estender a mão ali para uma outra pessoa. Tem uma frase que diz que quão feliz fica, né, quão empoderada fica uma pessoa quando ela tem a certeza de que é amada. Ela sabe que existe alguém que a ama. E por mais que os relacionamentos hoje estejam bem frios, bem difíceis hoje em dia,
A gente precisa ter alguém que a gente vai depositar um tipo de afeto. E muitas pessoas estão depositando afeto em terapeutas. É a única pessoa que ele pode conversar, que não vai julgar, que não vai ofender, que não vai humilhar. É a única pessoa que vai entender ali a sua cabeça. São pessoas, aqui em Brasília, a gente tem muito essa realidade. Pessoas que moram sozinhas, sozinhos, que no trabalho não tem muito amigos, pessoas ali reclusas, que adotam pets, né, para tentar amenizar ali a sua carência, adotam um gato, adotam um cachorro. Pessoas solitárias, bem-sucedidas, a gente tem pessoas muito bem-sucedidas aqui em Brasília que carregam essa característica. E todo ser humano ele precisa colocar para fora, ele precisa conversar. Sabe qual é a pior punição? Eu trabalho na Secretaria de Justiça também. Lá eu trabalho com menores infratores. E sabe qual é a maior punição que um ser humano ele pode receber na face da Terra? É a tal da solitária, é o isolamento, é ficar sozinho. Ninguém aguenta ficar sozinho muito tempo com você mesmo. Entende? Então, a pior punição que você pode dar a um prisioneiro, por exemplo, é tirar ele do contexto ali de quem ele está dividindo a pena que ele está, né, cumprindo e colocar ele numa solitária. Tanto que existem regulamentos para isso, existem leis que proíbem com que a pessoa fique um determinado tipo de tempo, né, maior do que um determinado tipo de tempo, que, se eu não me engano, são 10 dias, 15 dias. Ninguém pode passar mais tempo do que isso, porque senão causa algum desconforto mental ali. A gente carrega essa característica de precisar um do outro, né? De depender um do outro, e a gente se fortalece como ser humano. O que fez a gente chegar até hoje, se a gente olhar para os primórdios, né? Até hoje, foi a vontade do ser humano de abraçar uma causa, de ajudar pessoas. Em meio a tantas coisas ruins que acontecem, a gente tem pessoas que carregam esse desejo de ajudar umas às outras. Então, quando a gente encontra essas pessoas, a gente se amarra e é o público que a gente gosta de trabalhar. É o público que a gente gosta de ter aqui dentro do nosso instituto. Pessoas que gostam de ajudar pessoas. Simples. E aí eu fico muito grato pela confiança de vocês. Espero fazer parte desse seu percurso, a parte da sua história. Nos colocamos à disposição para toda e qualquer eventualidade, dúvida, sei lá, orientação que você precise. O IEB é uma família. Quero ver se tem aluno do IEB aqui que está acompanhando a gente. Eu vi que a Paty já que está aqui. Ela até finalizou uma linha de raciocínio que ela estava fazendo. Ela diz aqui: estou estudando a psicanálise com o intuito de ajudar o máximo de pessoas possível. Pronto, justamente o que a gente estava falando. A cada aula aprendo mais sobre mim também. A psicanálise ela tem esse poder, ela vai nos ajudando, e à medida que ela vai nos ajudando ali, colocando as coisas em ordem, a gente consegue ajudar melhor o próximo, tá? Ela diz: dor dividida é dor diminuída. Aprendi isso no curso e carrego para a vida. Aplico minha vida e compartilhei com alguns também. Ao me escutarem, e ao escutarem isso, já foi nítida a mudança no semblante delas. Maravilha. Você iria falar? Não, é isso, é verdade. Realmente, assim, eu comecei agora a dar uma boa pesquisada no assunto e ver algumas aulas do curso, mas, assim, já abriu muito a mente, a gente já começa a ter uma outra visão do mundo das pessoas, a gente começa a observar mais as coisas, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo e a moça, ela estava visitando uma casa que ela queria alugar e tinha uma escada, aquelas escadas vazadas. E ela chegou no meio da escada e não travou, assim, não conseguiu mais subir. E aí ela não falou sobre o assunto, só falou que não conseguia. E eu fiquei pensando e fiquei lá tentando saber o que aconteceu na vida dela para ela não conseguir subir uma escada só porque ela é vazada. Porque a gente fica com receio, com medo, mas de ela não conseguir a esse ponto, uma mulher adulta, é complicado, né? Uhum. E como você vai encontrar pessoas com algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade que para o outro é tão simples. E é justamente aí que a gente vai ativar a nossa humanidade e entender que, como parafraseando o doutor Aloysio Bacelar, que é professor do nosso instituto, ele disse que o transtorno só é transtorno quando transtorna.
Então, aquilo que de repente é tranquilo para você, para o outro pode ser um monstro dentro do labirinto. Ele não sabe sair daquela situação, não sabe. Aí você vai colocar a corda no pé dele, permitir com que ele encare esses monstros e vai ajudar a sair do labirinto. É incrível, eu ouço isso com frequência. Dá vontade da gente entrar na mente da pessoa e dizer assim, faz isso que dá certo, só que a gente vai estar ocupando um outro lugar. Um lugar de pai, talvez, um lugar de mãe, que manda, que determina que o outro faça. A beleza da psicanálise está em fazer com que o paciente traga por si só esse conteúdo. E por mais que você saiba o que é melhor para ele, que ele tenha esse insight. Esse é um dos maiores desafios de qualquer um psicanalista que queira, de fato, ser relevante. Ele precisa fazer com que a pessoa entenda a real necessidade e, a partir daí, ela vai elaborando e pode ser que ela tenha algum resultado positivo. Quando você manda, é como se fosse nossos pais falando para a gente na infância, estuda, estuda. A gente está em outra vibe. Tudo que a gente menos quer é estudar. A gente está na vibe de brincar, de se relacionar com pessoas e por aí vai. Aí fica os pais ali, estude, estude, estude. E talvez não surta tanto efeito. E aí as pessoas vão ter essa maturidade depois, quando elas se depararem com a vida nua e crua, né, com a realidade, dizer assim, caramba, eu preciso de algo e esse algo eu consigo através do estudo. Eu preciso estudar. Opa, mudou. Mudou. Agora ela é dona da sua necessidade, do seu desejo, e ela consegue, com mais propriedade, colocar aquilo em prática. Né? Então, a gente precisa, na nossa condução, aí estar despertando. Por mais que a gente separe ou continue junto, você vai ouvir isso com frequência. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Vai ouvir isso. Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou certa? São conteúdos que vão aparecer. Né? E aí você vai aprender no módulo 8 ou 9, se eu não me engano. Questão de transferência, contra-transferência, resistência, os mecanismos de defesa, né? Projeção, quando que o paciente vai estar projetando em você, de repente, uma mágoa que ela carrega da mãe ou do pai, e aí você passa o seu objeto de análise ali do seu paciente. Então, toda essa dinâmica a gente traz no nosso curso, a gente trabalha no nosso curso, e você vai ver que a sua relação, inclusive, com as pessoas que estão à sua volta vai mudar. Não que você vá usar a técnica para ficar analisando todo mundo, tá? Tem gente que tem medo de psicanalista. Eu tenho amigos meus que olham para mim e dizem assim, você está me analisando, né? Não, de boa. Vamos viver, pode ser você. Não, você está me analisando, você está me analisando. Aí tenta ser um outro personagem, um outro figurino. Seja você, cara. Eu sou aqui, CPF agora. Então, esfria, relaxa. Vamos curtir. 7 é uma coisa, a vida real é outra coisa. É interessante isso que você falou, porque eu fiz já curso de aconselhamento cristão, né? Voltado para cura e libertação, não de expulsar demônio, essas coisas, mas de aconselhamento. E lá a gente aprendeu que a gente não pode ficar colocando a nossa vida pessoal, falando o que a gente faria, o que a gente deve fazer, aconselhando, assim, né? Dando conselho como se fosse um amigo. Então, aos poucos, eu recebo muitos directs com pedido de aconselhamento, gente que vem e fala de sonho para mim, que sonhou com isso e aquilo, o que significa, ou perguntando o que fazer. E eu tento não responder, mas às vezes é bem difícil, porque às vezes a gente parece que a gente tem a resposta, a gente sabe como ajudar, mas a gente sabe também que a pessoa precisa encontrar aquele caminho, porque se a gente falar, ela não vai ouvir, porque ela precisa entender a situação primeiro. E é bem complicado. Eu não sabia que tinha isso no curso, assim, fiquei muito feliz agora. Tem isso. É uma característica do ser humano. A psicanálise é o estudo da ciência do inconsciente, né? Mas aí você vai aprender sobre a constituição do aparelho psíquico, né? Todas as fases, por exemplo, a fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência, adolescência. Todas essas fases têm uma observação ali diferenciada. Por exemplo, você tem filhos? Tenho uma bebê de 2 anos. 2 anos. Eu tenho de 2 anos e 8 meses. Estão bem próximos ali na idade, né? Você vai perceber exatamente na evolução dos seus filhos a partir de agora, né? O módulo 3, que é a constituição do aparelho psíquico.
Você vai começar a olhar para o seu filho com outros olhos. Não tem como. E eu vejo toda essa fase. A fase da fase oral, por exemplo, que é a fase do paladar, é onde o desejo da criança é ser alimentado. Ele vem de forma instintiva ali, com essa característica. A mãe coloca o peito, ele vai lá e suga. Mas quem ensinou para o bebê que ele precisa sugar? Quem ensinou isso? Instinto. Ele vem com essa natureza. Só que uma hora isso passa, é trocado por outra realidade. Aí ele evolui ali da fase oral, que é mais voltado para o desejo da boca. É por isso que as crianças, tudo que pega, quer colocar na boca. Mesmo que tenha gosto bom ou gosto ruim, ela vai colocar na boca, ela quer saber aquela experiência com a boca. E aí ele passa depois para a fase anal, que vai mais ou menos de 18 meses até 4 anos e meio, que é justamente a fase que a sua filha tá. É filha, né? É a fase do filho. controle. É onde ela vai aprender que vai precisar desfraldar, que ela tem o controle sobre o xixi, sobre o cocô. É onde ela aprende que ela já ouviu muito não dos pais. Não pode isso, não pode aquilo. Ela vai começar a repetir isso. Não, não, não. Você vai ouvir isso É verdade. com mais frequência, sabe? Então é a fase do controle. É meu. Então ela precisa, nessa fase, o limite. É colocar limite, colocar hora, colocar disciplina. É justamente nessa fase. E aí, por falta de experiência dos pais ou falta de conhecimento, a gente vê uma agressão, um corte muito grosseiro, né, nas fases, né? E aí é onde os pais usam elementos, por exemplo, da punição, da surra, do castigo, em momentos errados, em momentos ali que vai trazer marcas na constituição do aparelho psíquico daquele ser. Entende? É bem provável que ele vai carregar algum tipo de comportamento lá na frente que nem os pais entendem, nem ele entende. E a gente vê que é falta de conhecimento, falta de sabedoria. E isso nos ajuda, a psicanálise nos ajuda, por exemplo, a, poxa, criar pelo menos os meus filhos, né, de uma forma mais adequada, ajudar as pessoas que estão mais próximas ali a evitar, né, traumas futuros. Eliminar a gente não vai eliminar, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso, tá? Seus filhos, meu filho, vai em algum momento fazer terapia e dizer assim, meu pai, isso, isso e isso. Não tem, você vai, não tem jeito. Minha mãe, isso, isso e isso. Eles vão carregar algum tipo de marca, algum tipo de trauma. Só que aí você pode entregar para a sociedade uma pessoa neurótica, que todos nós somos, que é um nível bem mais ameno da psicanálise. Neurótico todos nós somos. Mas você pode entregar para a sociedade um psicótico. Você pode entregar para a sociedade um perverso, de acordo com atitudes que você tomou ali com seus filhos. E aí, como é que fica essa situação? Entende? É complicado. Muito complicado. O pessoal está comentando aqui, vou ler alguns comentários. O Joedson dizendo, nossa, recebo muito pedido de ajuda no direct também. O pessoal vê a gente como guru, sabe? É uma fórmula mágica, algo, é uma aspirina. O que é que eu tomo para dor de cabeça? E não é assim que funciona a análise, tá? É bem assim. Análise, Ananda dizendo, mas é possível fazer esta separação ou automaticamente isso já acontece? Ter esse olhar antecioso. Eu acabei me perdendo aqui nas minhas palavras e não entendi bem a sua pergunta. Se você pudesse ser mais clara, tá, Ananda? Mas é possível fazer essa separação ou automaticamente isso já acontece? Automaticamente isso que... Você conseguiu entender, Mari? O que ela quis Não. dizer? Não, né? Ter esse olhar atencioso. Coloca uma pergunta, a complementação dessa pergunta, Nanda. O Joedson dizendo, essa ânsia por ajudar os outros, doutor Elton, ela também pode estar correlacionada com um desejo burro também? Na live da semana passada, eu falei que todo desejo é burro. Todo desejo é burro, dando spoiler já, todo desejo é burro porque ele parte do inconsciente. Ele não parte de um desejo elaborado consciente nosso. Nós carregamos instintos, né? O que antes, por exemplo, era o instinto de matar a fome, o ser humano precisava sair, caçar para comer e se alimentar. Hoje, não tem mais o instinto de matar a fome, é um desejo de um restaurante, é um desejo de uma comida específica. Estou com desejo de comer lasanha, estou com desejo de comer churrasco. Então, não é simplesmente se alimentar, matar a fome.
o ser humano ele adquiriu outros comportamentos. Então você troca um instinto por um desejo. E todo desejo ele aparece de uma forma, no primeiro momento, desconhecida. Não sei por que ele aparece, mas ele aparece. Estou com desejo de quem tem vícios, por exemplo, de fumar um cigarro. Estou com desejo de assistir pornografia. Estou com desejo, quem é casado, por exemplo, né, de ter relacionamento extraconjugal. Então, todo desejo, ele é, no primeiro momento, ali, burro. Ele precisa ser analisado. Até o desejo de fazer coisas que vai trazer um benefício. Por exemplo, eu tenho desejo de casar. O desejo só de casar, ele também é burro. Porque o casamento, ele é um propósito. O que vai manter o casamento e um ser humano que decide se casar é um propósito que ambos carregam. E, às vezes, o que faz as pessoas se casarem é apenas o desejo de uma cerimônia, de algo pontual ali que depois vai acabar, depois da festa acabou. E a realidade é dentro do casamento. Então, como é que eu transformaria esse desejo burro de casar em desejo inteligente? Olha, eu preciso casar porque eu quero constituir família, eu quero ter filhos, eu quero deixar um legado. No dia da minha morte, eu quero que alguém leia, né? Morreu fulano de tal, que é psicanalista, ou pedagogo, deixa 3 filhos, deixou 2 livros escritos e um legado, sabe? Algo que as pessoas possam falar sobre a vida dele. Então, isso é um desejo que é burro transformado em um desejo inteligente. Ele é visto a longo prazo. E tudo que é visto a pequeno prazo, assim, que é um prazer imediato, aquele consumo rápido, ele tende a ser um desejo burro. E aí ele pergunta, né? Essa ânsia por ajudar os outros também pode estar correlacionada com um desejo burro? Depende. Todo desejo, como eu falei, ele é burro. O que é que precisa ser analisado aí? O que ajudar os outros é um propósito. Ajudar os outros é um propósito que eu carrego e eu posso colocar isso em prática ou não. Mas dentro do processo de análise eu posso entender se essa minha vocação, essa inclinação em ajudar o outro está ligado a uma falta anterior. Eu preciso ajudar os outros porque eu não fui ajudado na minha infância, porque eu fui abandonado, porque eu fui rejeitado, porque eu fui humilhado. Então, qual o gatilho que me faz despertar o interesse de ajudar os outros? Ele precisa ser reconhecido, conhecido. Esse monstro ele precisa ser identificado. E aí ele precisa ser elaborado para que, no momento em que você estiver ajudando outras pessoas, você não traga elementos do trauma para prejudicar o relacionamento. Porque se você não tem conhecimento dele, é bem provável que no momento que você estiver ajudando outras pessoas, algo agressivo seu apareça. Algum tipo de comportamento agressivo seu para suprir essa falta anterior apareça. Então você vai estar ajudando, maltratando. Não sei se você consegue entender. Você ajuda maltratando. Você alimenta um desejo por um lado, mas você carrega um comportamento que foi adquirido daquele trauma anterior. Por isso que ele precisa ser elaborado, tá? Anteriormente. A parte dizendo, mesmo que ouçam, o ideal é que cada um viva a sua experiência e tire suas próprias conclusões. Exato. Às vezes, o que é bom para a gente não é tão legal assim para o outro. Verdade? Até com minhas amigas tenho me insegurado um pouco. Pura verdade. Deixa eu ver se tem mais comentários. Ananda. Como psicanalista, automaticamente não acabamos tendo este olhar diferenciado e acabamos analisando o tempo todo ou conseguimos fazer a separação entre esta com o amigo sem analisá-lo. É o instinto. Você vai analisar. Só que você não vai conseguir ter a interpretação mais assertiva porque você precisa do conteúdo do outro. Lembra da situação do sonho? Se eu fico apenas sabendo do sonho, eu não consigo interpretar o sonho. Eu tenho como analisar, eu tenho como trazer algum conteúdo que ele pode ser verdadeiro ou não. Mas ele precisa ser construído com o próprio paciente em sete. Então, quando eu estou em outros trabalhos que eu faço, por exemplo, que a pessoa simplesmente senta comigo e quer resolver um problema rápido, a gente pode ajudar, pode orientar, pode trazer alguns insights ali. Mas eu não tenho
condições suficientes para trabalhar, né? Eu preciso trabalhar em conjunto. O psicanalista ele trabalha em conjunto com o seu analisado, para que, né, tenha uma conclusão mais assertiva, né? Simplesmente interpretar as coisas de forma aleatória não faz sentido, não. Não faz sentido, não. Mas a gente consegue identificar, sim, por exemplo, uma criança, um adolescente que hoje está passando por uma situação X. A gente consegue relacionar a que fase ela está mais ou menos apegada. Pessoas que carregam vício de boca, por exemplo, vício de cigarro, vício de drogas, coisa que o prazer está, de repente está na fase oral, está ligado à fase oral. Então, como é que foi a vida desse sujeito do 0 aos 18 meses? O ideal, né, seria que ele tivesse a presença de uma mãe, que ele chorasse e a mãe pudesse acolher. Que ele tivesse um ambiente seguro, onde nenhum tipo de alteração, de mudança fosse feita. Mudança de cor de parede, dos móveis, é o ideal que eu estou falando, tá, pessoal? A gente sabe que a realidade de cada um é uma realidade diferente. Então, para ela vencer essa fase oral com propriedade, sair dali madura para vencer a próxima fase, ela precisa seguir algumas sequências. Então, não percebida, não dada a devida atenção, exatamente o que a criança precisa naquela fase, ela traz características na fase adulta que a gente pode relacionar, pode linkar. É verdadeiro ou é mentiroso? É na clínica que a gente vai estar descobrindo. Então, mas a gente tem um norte, pelo menos um caminho a ser seguido. Eu não sei se respondi aí vocês. Mari, tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa te ajudar, te auxiliar? A gente já está caminhando aqui para o final da live. Você estava falando dessa questão da fase oral e tal. Eu tenho uma dúvida que acho que não tem tanta relação com a psicanálise, mas talvez você possa responder. Eu não sei se o senhor já ouviu falar sobre os 5 traços de caráter. De quem? Do Corpo Explica. Não. É mais ou menos alguma coisa assim, que eles falam de algumas fases que a gente passa, que são 5 fases, e que conforme você vai passando por alguns traumas, é como se o cérebro fosse moldando o corpo e tudo mais. Parece assim, pelo que eu vi, não é uma coisa totalmente comprovada. Uma técnica, ela pode ter a sua base em outra, né? Em outra técnica. Ele pode ser surgido das fases da constituição do aparelho psíquico do ser, né? E pode ter construído uma outra tese, uma outra. Eu desconheço essa tese, mas ela tem validade, né? Ela está bem próxima aqui do que a gente está falando. Não sei se você conhece o Viktor Frankl. Ele era psicanalista. Não. Ele era psicanalista e ele bebeu da fonte de Freud. Ele é inclusive contemporâneo de Freud. E ele foi recluso no período do ataque, do nazismo, né? Então ele participou de campo de concentração. Ele foi prisioneiro de guerra. E ele passou mais ou menos 3 anos, acredito 3 anos e meio dentro dessa realidade. E ele disse que simplesmente não morreu porque ele carregava um propósito de vida muito claro, que era ajudar as pessoas que estavam ali vivendo aquela realidade, e que fora ele tinha algumas coisas que ele ainda gostaria de fazer. E ele percebeu que as pessoas que entregavam os pontos, assim, não tem sentido para minha vida mais. Minha vida acabou por aqui. Perdi tudo. Essas pessoas estavam mais tendenciosas a falecer. E aí ele descobre que existe um sentido, né? Que o sentido da vida é o combustível para nos manter vivo. E aí ele cria, a partir da psicanálise, ele cria a logoterapia, que é uma outra pegada, que vai trabalhar essa questão do sentido da vida, né? Por que uma pessoa não tira a vida? Por que você não desiste da vida? Ele era bem incisivo na sua terapia. No set, eventualmente, ele fazia essa pergunta. Sim, mas se você está trazendo todos esses problemas para mim, por que você não morre? Por que você não tira a vida? Aí a pessoa ia elaborar alguma coisa. Não, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho um pai que depende de mim, eu tenho vontade de ser um profissional em tal área. Aí era o ponto
que ele pegava para trabalhar aquele paciente. Então, em prol do seu sentido de vida, será que não faz sentido você deixar tal comportamento, tal hábito, para melhor aí colocar em prática o propósito de vida que você carrega? Então, você vê que outras técnicas, citei essa da logoterapia, elas nascem de fonte da psicanálise. A constelação familiar, por exemplo, nasce do Bert Hellinger, que era um padre, e ele deixa o sacerdócio para cuidar de uma tribo. E nessa tribo ele conhece uma técnica, e ele era psicanalista, e ele traz alguns insights e cria ali o que a gente conhece como constelação familiar. É bem provável que esse teórico que você citou tenha bebido, sim, da fonte da psicanálise para construir. A verdade é que a maioria das técnicas, das abordagens, ela tem que beber obrigatoriamente da psicanálise, porque é ela que é o divisor de água. Lá atrás, quando Freud lança o livro Interpretação dos Sonhos, em 1900, ele é um livro que marca o século. E aí, a partir dele, é criada, por exemplo, a psicologia. A psicologia, ela nasce em 1950 e alguma coisa, 62, se eu não me engano. 1962 nasce o primeiro curso de psicologia. De onde a psicologia bebeu? Qual foi a fonte? Da psicanálise. Então, tudo que a gente tem hoje de saúde mental, ela tem uma fontezinha ali, ela bebe da psicanálise. Por isso que a gente defende, a gente queria que todo mundo tivesse acesso à psicanálise, que obrigatoriamente esse conhecimento ele fosse obrigatório dentro das escolas, dentro do ensino médio, que tivesse nas faculdades, teria um mundo melhor. Né? É verdade. A gente teria uma outra realidade. Nessa semana, um rapaz me falou sobre o sofrimento dele com a mãe. Então, eu expliquei a ele sobre narcisismo maternal. Ele chorou e falou, cara, você resumiu minha vida. É isso, às vezes a pessoa pensa que a gente é adivinho. Não, a gente estuda o comportamento humano. Ele traz um conteúdo, você já linka com coisas que aconteceram e vai dizer assim, adivinhou minha vida. É, comportamentos, que a gente vai ganhando ali maturidade com a prática, né? E outra coisa, pessoal, que eu deixo até como exemplo para você também, Mari. Não caia no engano de acreditar que obesidade cerebral vai resolver sua vida. Vou te explicar. Não caia no conto de fadas de que você precisa adquirir muito conhecimento, muita bagagem, que a partir daquilo ali é que você vai melhor poder ajudar os seus pacientes. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Criada pelo método cartesiano de educação que nós temos hoje em dia. Onde você estuda 4 anos ou 5 anos na faculdade e depois vai fazer uma profissão e você não sabe nada, começa do zero. Todos que fizeram a graduação têm essa experiência. Aprenderam de fato a ser advogado, advogando. Aprenderam a ser nutricionista dentro da clínica. Aprende a ser psicanalista na clínica. Durante o período da formação, você precisa estudar os conteúdos e fazer sua análise para resolver seus conflitos, né, em paralelo. Mas você vai aprender mesmo a ser psicanalista na clínica. E eu vejo que muitas pessoas não se autorizam a ir para a clínica porque se acha que não está preparado. E nunca vai chegar esse momento de estar preparado ali e você vai, agora eu vou para a clínica porque estou preparado. Pode ser que algumas pessoas carreguem isso e pode ser que a maioria não. E está tudo certo. A verdade é que você precisa ir. Carteira de motorista está um exemplo prático. Você sabe dirigir porque você tirou a habilitação? Não sabe. Você precisa enfrentar o trânsito, você precisa viajar, você precisa de experiência, né, na direção. Cada vez mais que você dirigir, você vai adquirindo experiência. E da mesma forma é a psicanálise, tá? Então, aproveite todo o conteúdo que está proposto, estude, aproveite cada centavo, né, que foi investido seu em relação ao seu curso. Se possível, faça suas sessões de análise e procure se autorizar logo em breve, que é dentro da clínica que você vai melhor aprender aí as dinâmicas e certamente vai se tornar uma excelente psicanalista, não tenho dúvidas disso. Amém. Com certeza. Então, suas últimas palavras aqui para o pessoal que está nos acompanhando, para a gente fechar nossa live.
Quero agradecer primeiro a oportunidade, né, que até para mim como pessoa já foi um baita de um desafio estar aqui, que eu nunca fiz live, nunca participei de nenhuma live. Eu tenho canal no YouTube, mas para mim, assim, ao vivo é bem mais difícil, porque devido a traumas do passado mesmo, que eu ainda preciso resolver, espero na psicanálise ir enfrentando também esses medos para poder ajudar outras pessoas também. Mas foi um grande desafio e para mim foi assim mais um degrau na escada, né? Obrigada pela oportunidade, por esclarecer também bastante dúvidas sobre o curso. Tenho certeza que eu não vou me arrepender. E todos deveriam fazer, porque assim, não é, mesmo que não seja para trabalhar com isso, ajuda não só a gente, mas ajuda as pessoas ao nosso redor. Isso daí não tem preço. Pura verdade. Mais uma vez, gratidão. Obrigado pela hora, né, depositada, por seu tempo, por sua confiança. Imagina. Que você possa curtir aí a sua família, sua filha, tá? E viver de fato e com intensidade todo o propósito que Deus já, né, mostrou para você, a visão que ele já te apresentou. Eu estou na escrita do método VIP, né? É um trabalho que eu venho executando já há 3 anos. É o método VIP, que é Visão, Iniciativa e Provisão. Ele é com base no livro de Êxodo, onde Deus dá a visão ao povo de Israel. E diz assim, vocês vão conquistar a Terra Prometida, né? E aí eles mandam os espias, e 12 pessoas vão, e dos 12, 2 voltam dizendo, é possível, e 10, ele consegue contaminar a massa e dizer, olha, são gigantes, são maiores do que nós, não tem como, não é impossível. E quando Deus ele te dá a visão, ele entra com a provisão. Só que no meio do caminho existe a iniciativa. Você precisa dar um passo. É uma iniciativa. O povo é levado ali para o deserto, né? Passam 40 anos até que uma geração negativa seja eliminada. E somente a geração de Josué e Caleb, eles tomam essa iniciativa e conquistam, sim, a provisão. Então, entenda, pessoal, existe um segredo no caminho. Existe um segredo no caminho. E esse segredo ele só é revelado para quem está no caminho. E durante o caminho, a gente vai tendo ali as providências devidas para que a gente consiga executar o nosso propósito. Portanto, repetindo, visão, Deus te dá. Você enxerga alguma coisa. Poxa, eu gosto de trabalhar com isso, vou trabalhar com isso. Não tenha dúvida que a partir da visão ele entra com a provisão, mas no meio do caminho você precisa ter uma iniciativa. Então, todos aqueles que ainda desejarem participar da nossa academia, fazer parte do nosso curso de formação, recapitulo, lembro que estão abertas até hoje, 23h59. Passou disso, a gente vai encerrar as matrículas e não sei quando a gente forma nossa turma. Então, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Obrigado por se manterem firme até agora com a gente. Mari, mais uma vez, gratidão. Espero contribuir cada vez mais aí com o seu percurso. Obrigadão. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.